Fala, fiel, tudo bom com vocês? Recuperados já do jogo de quarta-feira? Estamos se recuperando, né? Logo mais aí domingo vem mais outra pedrada aí. Bom, fiel, com a campanha do clube aí nessa reta do Brasileiro, logo mais vem Libertadores, depois vem Copa do Brasil, a provável demissão do atual técnico Dorival Júnior. Acredito que será demitido, só precisamos saber quando, né? Depois de qual jogo, depois de qual performance do Corinthians. Domingo já tem mais uma pedrada aí, querendo ou não, né? O Inter. Acredito, na minha visão de torcedor, e provavelmente, talvez até empatando com o Inter, talvez o Dorival Júnior venha a possivelmente deixar o clube aí. Mais uma multa, o Corinthians pagar, mas depende até onde a diretoria está disponível em arriscar, pagar uma multa, conversar com o técnico e parcelar essa multa, ou e até que ponto ela pensa em manter o técnico até o final da temporada. Sabemos que o desempenho dele em brasileiros não é legal, não é bom, e não adianta você ser copeiro, porque não adianta você ir bem numa Libertadores, ir bem na Copa do Brasil e correr o risco de cair no Brasileirão, ou se não cair, ficar ali brigando até a última rodada para se salvar, dependendo de outros times, tá certo? Então, diante desse cenário aí que possivelmente a demissão do técnico é iminente, né? Pode ser domingo, pode ser depois do jogo de quinta-feira, se não me engano, contra o Platense, pela Libertadores da América, pode ser depois do derby contra o Palmeiras, não sabemos, pode ocorrer antes da estreia da Libertadores e do derby, como pode ocorrer depois. É uma incógnita. Se ele for bem domingo, ele não cai. Se ele for mal contra o Platense e for bem, talvez caia, talvez não, fique para o clássico. Então é uma incógnita. Mas pensando uma possível demissão aí do técnico, eu fiz umas pesquisas aqui sobre alguns nomes de técnicos que poderiam assumir o Corinthians aí e, sei lá, dar uma cara para esse time, fazer esse time jogar. Então, eu fiz uma pesquisa aqui entre vários nomes, os técnicos europeus sem muito conhecimento ou sem conhecimento algum do futebol brasileiro, descartei, não vou nem comentar nesse vídeo, e eu cheguei nas minhas pesquisas em 4 nomes, né? E que são eles: Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Felipe Luiz e Bruno Lage, tá certo? Eu até deixei aqui aberto para dar uma lida aqui para vocês, porque não dá para decorar tudo, né? Muita coisa. Mas vamos lá. O estilo de jogo de cada um, o jeito que cada um joga. Vitor Pereira, um equilíbrio total, um time organizado, competitivo, forte na defesa, eficiente no ataque. Bruno Lage, um técnico técnico, é ofensivo, com controle, posse de bola, jogo apoiado, construção desde lá de trás. Sampaoli, nós já vimos ele treinar no Brasil, é intenso, é agressivo, é uma pressão alta o tempo todo, com volume de jogo, tá certo? E faz muitos ataques. Quanto isso, nós já vimos ele nos times que ele treinou. E o Felipe Luiz, ele é moderno, né? Posicional, tem uma ideia de futebol europeu, tá certo? Ocupa espaço e é uma inteligência, tem uma inteligência tática, tá certo? Os esquemas mais comuns entre eles são Vitor Pereira,
joga num 3-5-2 e num 3-4-3. Já vimos ele treinando no Corinthians, já vimos eles usando essas variações, entre outras, tá certo? O Bruno Lage joga principalmente num 4-2-3-1. Sampaoli também usa várias variações, mas as principais dele é o 4-3-3 e o 3-3-1-3, certo? E o Felipe Luiz, nós vimos ele treinando no Flamengo aí, num 4-3-3, certo? Tá certo que são elencos diferentes se comparado Flamengo e Corinthians, embora eu acho que o elenco do Corinthians não é um elenco ruim, tá certo? Os pontos fortes e fracos, resumido aqui, né, entre eles, Vitor Pereira, que nós conhecemos, organização, consistência, competitividade, futebol menos bonito, mas compete, tá certo? Mais organizado. O Bruno Lage é um jogo técnico, ofensivo e moderno, e pode demorar para encaixar no time do Corinthians, coisa que o Corinthians não tem esse tempo, o técnico encaixar, tá certo? Sampaoli, todos nós conhecemos, tem um ataque forte, intenso, absurdo, a intensidade absurda dele, só que a defesa fica instável e exposta. Então, da mesma forma que o time do Sampaoli faz muito gol, também sofre muitos gols, tá certo? E Felipe Luiz, são ideias modernas, um potencial alto, tem pouca experiência, acho que só treinou o Flamengo, tá correto? Então tem pouca experiência, né? Vai precisar de um tempo aí para entender o que é ser Corinthians, tá certo? Como eu já disse, no caso do Bruno Lage, quase serve para o Felipe Luiz, né? Não tem tempo no Corinthians para isso, correto? Então, assim, analisando esse cenário dessas pesquisas que eu fiz, hoje, tá certo? Por categorias, assim, né? Por ranking, hoje a melhor escolha para o cenário atual do Corinthians seria o Vitor Pereira, tá certo? É um resultado rápido, tá certo? Agora, vamos procurar um time com mais equilíbrio, um futebol mais bonito, o Bruno Lage. Um impacto imediato, que vai empolgar a torcida quando começar as vitórias e fazer muitos gols, o Sampaoli, todo mundo sabe o Sampaoli. E um projeto do Felipe Luiz, mas é um projeto para o futuro, não seria um projeto de imediato, tá certo? Então, mais seguro e completo hoje seria o Vitor Pereira, na minha opinião. Tá correto? Ele trabalha com 3 zagueiros, que é para proteger a zaga, tá certo? Protege mais. Tem um meio de campo mais seguro, tá correto? E procura sempre o ataque, né? Então, assim, basicamente, resumindo, numa conclusão rápida, assim, final, hoje, no momento atual do Corinthians hoje, para fazer o time render mais rápido, para buscar o resultado, os objetivos mais rápido, pelo menos para essa temporada, Vitor Pereira, na minha visão. Tudo bem, vai haver pessoas, torcedores, que não vão querer o Vitor Pereira por causa de toda aquela saída dele conturbada, o problema com a sogra que ele alegou, logo depois assinou com o Flamengo, mas vamos lá, tem muita gente aí, tem muito torcedor aí que pede o Tite até hoje. O Tite negou o Corinthians 4 vezes, como eu já falei em outros vídeos, e falou que não ia treinar nenhum time naquela época lá, não lembro o ano, ele ia fazer um ano sabático, e no final do ano assinou com o Flamengo. Então, que assim, tem muita gente que pede o Tite, tem muita gente que quer o Carille, já fiquei sabendo que tem gente que quer o Fernando Diniz, desculpa, nada contra o Fernando Diniz, mas pro Corinthians não dá. E outros nomes que estão no mercado, e são europeus, são de primeiríssima prateleira. Vamos combinar que o Corinthians não tem condições de trazê-los agora, não sei nem se terá um dia, com essa bagunça que é o Corinthians, com essas dívidas que não param de aparecer, com esses escândalos que não param de ocupar as páginas da internet, dos jornais aí relacionados ao Corinthians. Então é difícil você trazer um técnico de primeiríssima prateleira, tá correto?
Então, na minha visão, se formos comparar de 2022 para cá, quando o Vitor Pereira assumiu o Corinthians, de todos esses técnicos que passaram pelo Corinthians, entre eles Silvinho, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Antônio Oliveira, Ramon Dias, Dorival Júnior, Vitor Pereira foi o que fez esse time jogar. Com o elenco, na minha visão, mais fraco do que o que nós temos hoje, tá certo? Eu acho que desse elenco que nós temos hoje no Corinthians, na época do Vitor Pereira, se eu não me falha a memória, só tinha o Yuri Alberto, correto? Ele não tinha Memphis, ele não tinha o Lingard, que tá aí agora, o Zaccaria, não tinha um lateral, ele sempre pediu um lateral rápido, que hoje é o Caio César, apesar de estar aí se recuperando, mas é um ponta rápido, tá correto? Não tinha o Ranieri ali na zaga, tá certo? Tinha o Fagner, mas se formos comparar hoje com o Mateuzinho, acho que o Mateuzinho está melhor na posição, correto? Ele tinha Piton, que hoje joga no Vasco, ele tinha Adson, né? Hoje nós temos o Garro, temos o Carrilho, tá certo? Então, na minha visão, eu acho que o time hoje, depois, o elenco do Corinthians hoje, comparado ao que o Vitor Pereira tinha em 2022, é superior. E se o Vitor Pereira conseguiu fazer o time jogar com aquele time que ele tinha em 2022, eu acho que ele pode fazer o time jogar com esse time que ele tem hoje. Tá correto? Ele pode fazer muito mais com esse time aí do que está sendo feito. Porque vamos combinar que o time não está jogando. Toda parada FIFA, eu já falei isso em outros vídeos, o time volta pior. A impressão que dá é que esse time só descansa, não treina. Eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não estou lá dentro do clube, tá certo? Vi aí alguns portais que a torcida foi no CT cobrar jogadores, não sei se cobrou o Dorival, mas deveria, porque a culpa não é totalmente do Dorival, só do Dorival. Os jogadores têm muita parcela de culpa, mas o Dorival está escalando os jogadores errado, na minha visão, porque a escalação que jogou contra o Fluminense, você via, até quem não entende muito de futebol, via que não podia não dar certo, como não deu, tá correto? Não tem essa de poupar. Por mais de 10 dias parado entre controle de carga, treinamento e descanso, e aí você entra com o time todo mexido, um time todo mesclado, entra com o titular que você tem, vai buscar o resultado, você precisa buscar o resultado no Brasileiro. Então, eu acho que está precisando de um chacoalho nesse time do Corinthians. Então, assim, pela pesquisa que eu fiz, olhando, assim, analisando, comparando com 2022, Vitor Pereira seria um bom nome para estar assumindo o Corinthians aí, em caso de uma demissão do Dorival Júnior. Essa é a minha opinião, uma pesquisa rápida que eu fiz aqui. Não tem como contratar um técnico de primeiríssima prateleira, salários muito altos, e a maioria tem mercado na Europa, não vai querer vir treinar o Corinthians com essa bagunça que tá correto? Os que estão aqui, pode ser que o Felipe Luiz assuma o Corinthians, mas é um arriscado e seria um projeto a longo prazo. E os outros nomes são esses que eu falei: Vitor Pereira, Bruno Lage e Sampaoli. Sampaoli com intensidade absurda, nós conhecemos, mas os jogadores não vão aguentar, tá correto? Bruno Lage é um jogo mais moderno, mais, acho que cadenciado ali, mas a pressão da torcida acho que vai pesar também para ele. E o Vitor Pereira, né, já conhece o clube, já trabalhou uma temporada, sabe como que é. Eu acho que não tem jeito, internamente é conturbado, isso em qualquer clube, talvez no Corinthians mais por causa da pressão maior e da mídia, que também faz muito, mostra muito, comenta muito.
Mas ele já sabe como é que é a pressão, ele já sabe como é que é a cobrança, ele já sabe como é que funciona no Brasil e ele já conhece o clube internamente. E os jogadores que ele tem hoje, na minha visão, são melhores do que ele tinha em 2022. Mas, como não depende de nós contratar o técnico, espero que, caso o Dorival caia, a diretoria pense direito e, por que não, cogitar a volta de Vitor Pereira. Todo mundo quer o Tite já recusou 4 vezes. Muita gente quer o Carille, que não dá mais certo. Tem gente falando em Fernando Diniz, que, na minha opinião, não combina com o Corinthians e não vai dar certo. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que, para hoje, o momento do time hoje, do brasileiro, vai começar a competição agora, Libertadores, e depois de umas 2 semanas, Copa do Brasil, eu acho que Vitor Pereira seria um bom nome, um dos melhores nomes aí no momento para assumir o Corinthians agora. Vale lembrar também que quando o Vitor Pereira assumiu o Corinthians em 2022, com um time, como eu já falei, inferior ao que nós temos hoje, ele levou o time a um vice-campeonato da Copa do Brasil, jogando contra o Flamengo do próprio Dorival Júnior, não ganhou por detalhe, tá correto? E deixou o Corinthians em 4º colocado no Campeonato Brasileiro, ou seja, com vaga garantida na Libertadores no ano seguinte, tá correto? Então, é um nome para ser, embora essa saída tenha sido conturbada e tudo mais, mas se formos comparar de 2022 para cá, foi o único técnico que fez o time jogar, um time inferior ao que nós temos hoje, na minha opinião, jogar futebol. Então, acredito que ele faria esse time jogar melhor do que está jogando, tá certo? Mas essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Deixa nos comentários aí o que você acha. Vitor Pereira é uma boa opção? Ou você prefere outro nome? Ou você tem outro nome? Tá certo? Deixa nos comentários aí. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha e deixa o like. Tá certo? Depois eu volto mais com outros vídeos aí, talvez depois do pós-jogo, né? Depois do jogo de domingo, para ver como é que esse Corinthians vai se comportar domingo. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!